Olá galera, boa noite. Estamos mais uma vez aqui ao vivo para todo o Brasil, conforme prometido, para conversarmos sobre mais esse assunto extremamente polêmico, igualmente desejado por todas as nossas seguidoras. Primeiro, pergunto se vocês estão me vendo e ouvindo bem. Dá aquele joinha, diz que está me ouvindo bem, diz que está me vendo bem, para que eu possa continuar, beleza? Não esquece de chamar aquela galera que você sabe que está interessada nesse assunto, que você sabe que já conversou com você, que já se queixou com você sobre disfunções sexuais em geral. E convida a sua amiguinha para vir aqui conversar sobre isso com a gente na noite de hoje. Teremos em breve aqui participando conosco uma convidada mais que especial, a psicóloga Larissa, que vai nos acompanhar e nos abrilhantar com a sua presença e as suas palavras. Bom, já que todo mundo me ouve bem e me vê bem, vamos aqui dar as boas-vindas primeiro àquelas mulheres que pela primeira vez estão aqui. E para que vocês se situem, nós estamos dentro de um ciclo de conteúdos aqui nesta humilde página relativos à saúde da mulher especificamente. Já passamos por um primeiro ciclo relacionado ao planejamento familiar, discutimos as questões relacionadas ao uso dos métodos naturais e as suas vantagens em relação ao uso dos métodos hormonais e ao DIU. Entramos em várias polêmicas, crescemos muito juntos, tiramos muitas dúvidas, né? E progredimos, encerramos esse ciclo das lives de planejamento familiar, dos conteúdos de planejamento familiar, com o nosso aulão sobre métodos naturais e as vantagens dos seus usos para as mulheres que estavam aflitas em aprender um pouco mais sobre isso e a se conhecer um pouco mais. Hoje nós encerramos de maneira especial esse ciclo. Estamos nos aproximando, na verdade, do encerramento desse ciclo sobre conteúdos relativos à saúde da mulher. E passamos inicialmente, para você que chegou aqui hoje pela primeira vez e está um pouco perdido, nós já falamos sobre SOP, desde que voltamos do nosso aulão nós já falamos sobre SOP, já falamos sobre endometriose, já falamos sobre TPM e hoje vamos falar sobre libido. E muitas mulheres têm me perguntado incessantemente sobre a possibilidade de recorrer a essas lives porque perderam, não sei porquê, porque avisei 500 vezes, tá? Que essas lives ficariam disponíveis por 24 horas, mas o meu coração bondoso, generoso, maravilhoso, tem pensado muito nos pedidos dessas mulheres e, obviamente, se vocês também anseiam por esses conteúdos eventualmente perdidos, comenta aqui para mim, para ver se vocês me comovem nesse meu coração de pedra, se transforma em um coração de carne, e a gente talvez encontre alternativas para que vocês tenham acesso a esse conteúdo que nós já tratamos aqui e que você talvez tenha perdido. Beleza? Ditas essas palavras de esperança, vamos aqui, com o perdão do trocadilho, falar sobre uma live, falar sobre um assunto nessa live que todas as mulheres sempre desejaram ouvir. Vamos falar sobre desejo sexual, vamos falar sobre libido. Essa palavra libido, é importante que se saiba, é uma palavra que às vezes é muito generalizada e às vezes muito mal interpretada. Eu usei propositadamente essa palavra libido para chamar vocês para essa live de hoje, porque muitas mulheres entendem como libido, a sua sexualidade por inteiro. E, na verdade, a libido é uma das etapas do ciclo sexual da mulher. E eu vejo aqui que todos vocês estão respondendo que queremos. E vamos ver se a gente consegue dar um jeito nisso, dar conta disso. Quem viver, verá. Mas eu falava agora para vocês sobre essa questão da libido, que na verdade é um termo que às vezes resume de maneira errônea todos esses aspectos relacionados à sexualidade da mulher. As mulheres incessantemente falam que têm problemas na libido
quando não necessariamente o problema está na libido, mas ela entende que aquilo ali é um problema relacionado à sua sexualidade, à sua função sexual de uma maneira geral. Existem muitos elementos relacionados às disfunções da sexualidade. Muitos deles são questões puramente médicas, mas uma parcela importante dos problemas relacionados à sexualidade feminina, as disfunções da sexualidade feminina, não são problemas medicamente tratáveis, digamos assim, com uma pílula mágica que vai restabelecer a sua função sexual. Você que nos acompanhar até o final da live de hoje verá, como eu prometi nos stories, a sua sexualidade sob uma nova perspectiva, como temos feito com tudo aqui, né? Você que viu a live sobre SOP, sobre endometriose, sobre síndrome pré-menstrual, observou que o nosso objetivo é dar uma nova perspectiva à visão sobre saúde da mulher, para vocês poderem se conhecer melhor e se tratarem, se cuidarem melhor. E nós vamos chegar ao final dessa live hoje com uma ideia muito mais completa sobre os distúrbios da sexualidade feminina e vamos chegar ao ponto de entender quando é que você deve procurar ajuda profissional e quando, de fato, existe um sinal de alerta ou quando aquele é só um problema pontual e existe grande chance de passar. E até que ponto você conseguirá sozinha manejar esse problema sexual que você está vivendo. Mas chega de conversa fiada, vamos agora receber a nossa convidada, que eu vou chamar aqui para dividir a tela comigo. Se o Instagram me ajudar, que eu estou apertando este botãozinho maravilhoso, ele não vai, né, querido? Olha aí, virou ao contrário, tá filmando Nossa Senhora de Guadalupe ali ao fundo, é exatamente isso que eu queria, né? Realmente eu sumi daqui da página. Olha só que maravilha. Aperta um botão embaixo e ele vai lá para o outro lado. Acho que consegui finalmente. Internet abençoada. 5, 4, 3, 2, 1. Eu vou fazer a mesma coisa. Oi, querida, tudo bom? E aí, Larissa, tudo bem? Oi, gente, boa noite. Que bom estar aqui com Isso aí, Larissa. vocês. Muito obrigado, viu, pela sua participação generosa aqui na nossa página hoje. E eu queria que primeiramente você se apresentasse para a galera, falasse sobre o seu trabalho e do porquê que você está aqui hoje conversando com a gente sobre esse assunto também. Então, eu sou a Larissa, sou psicóloga, sou de Floripa, sou casada há 6 anos com o Pedro, temos 2 filhos, a Catarina de 4 anos e o Francisco de 6 meses. E a gente se conheceu pelo Instagram, né, Felipe? Fui conhecer o Instagram do Dr. Felipe, achei um trabalho super útil, super, né, utilidade pública mesmo. E aos pouquinhos a gente foi se falando, enfim. E daí tive uma surpresa, na verdade, do convite, né? Fiquei muito surpresa, muito feliz e honrada. Tava escutando aqui tua introdução, eu já tava amando, já tava assim, pode continuar sozinho, porque tá muito bom. Imagina. Para quem não sabe, Larissa também fez recentemente o curso do Ítalo para psicólogos intrometidos e curiosos, certo? Certo, eu fiz em fevereiro o curso. Agora eu tava no Rio também, participei lá da live class. Overdose Muito de bom. Ítalo. Legal. Bom, vamos começar então a nossa conversa, né? Porque, como eu disse inicialmente, a perspectiva dessa live é falar sobre a sexualidade feminina de uma maneira muito mais ampla, né? Mais do que falar simplesmente sobre uma questão de preciso ou não preciso tomar um remédio, tenho ou não tenho um problema médico, né? E eu queria que você dissesse para a gente um pouquinho assim, o que você pensa sobre a importância dessa vida sexual saudável para o casal, né? O que você pensa sobre essa vivência de uma vida sexual saudável? A gente estava conversando um pouquinho antes, eu e o Felipe. Eu quero aumentar o volume e estou botando a mão na frente da câmera. Faz parte. A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Ele trouxe alguns pontos que ele tinha pensado, ele falou desse.
E aí, o que eu te respondi, né? Eu respondi, esse ponto eu não sei muito o que falar. É importante porque é importante. Tipo, né? Aí a gente foi trocando uma ideia com relação a isso, assim. E, e assim, uma das coisas que a gente conversou foi que a sexualidade, ela muitas vezes, ela serve como um termômetro também, né? Então, se o casal vai bem, se a relação do casal tá bem, se as coisas estão andando ali naquela família, em geral, né, com as suas devidas exceções, é claro, a sexualidade vai bem também. E se está indo mal, a sexualidade vai mal também. Isso acaba sendo um termômetro para nós, individualmente também, né? Porque às vezes não vai bem daí pelas questões hormonais ou por alguma questão de saúde mental, de depressão, de alguma outra coisa, o cansaço, a fadiga, preocupações, estresse, né? Outras coisas que impedem um pouco, que dificultam a sexualidade. Então ela acaba sendo esse termômetro, esse sintoma, às vezes, que se apresenta nas nossas relações, né, Felipe? É exatamente isso, assim, né? Porque acontece que as pessoas tendem a pensar no relacionamento de uma maneira muito compartimentada, né? Isso daqui é relativo à minha vida sexual, isso daqui é relativo à minha vida Isso. afetiva, né? Isso daqui é a minha vida financeira, isso daqui é a minha vida no trabalho, quando na verdade tudo isso está conectado de alguma forma, né? Tudo isso é de fato parte de uma vida conjugal, que é muito mais complexa do que se olhar pontos isolados. E nós somos nada mais do que indivíduos, um indivíduo, né, que passeia por todos esses aspectos da vida ao mesmo tempo. Não tem como você pensar numa coisa sem pensar na outra, né? E às vezes, quando você dá atenção demais a uma coisa e trabalha com essas prioridades de uma maneira um pouco desigual, alguma coisa vai desequilibrando ali, né? E você vai perdendo, às vezes, a atenção nas pequenas coisas da vida. A gente tende a, a perder a atenção, às vezes, naquilo que a gente julga como corriqueiro, né? Como fácil de administrar. E muitas vezes, quando a gente está passando por um problema, por exemplo, a gente desvia o nosso foco, a nossa atenção toda para o problema e tende a desvalorizar algumas coisas que estão passando ali no nosso dia a dia, que são de todo dia, que são a base para a gente enfrentar, às vezes, esse problema, né? E a vida conjugal é um momento ali onde a gente vai encontrar a nossa segurança, né? Vai encontrar ali o nosso parceiro, para poder, inclusive, às vezes, encontrar a motivação, né? Para lidar com aqueles problemas ali. Com E da certeza. mesma forma, né, essa via assim, de mão dupla acaba acontecendo porque se você dá atenção demais àquele problema, ele vai acabar repercutindo, né, na sua afetividade de alguma forma. Mas falando exatamente sobre esse ponto, assim, pelo outro lado, né, é curioso ver como muitas pessoas resumem essa realização do relacionamento à questão sexual e esquecem de outros elementos importantes, né? Uhum. E existem outras maneiras de se trabalhar esse amor, né, essa vida conjugal. E que outras formas um casal poderia ter, assim, de manifestar esse amor na vida conjugal. Ô, Felipe, nossa, eu já pensei em várias coisas agora quando tu estavas falando. Mas relacionado agora a essa tua pergunta, é, uma das coisas que eu acho que são essenciais mesmo quando a gente pensa na sexualidade no casal é a gente pensar nas linguagens do amor, né? Então, assim, não sei se Uhum. vocês conhecem, pessoal, coloca, escreve aí pra gente. Se vocês já ouviram falar das linguagens do amor, conhecem, sabem do que eu tô falando. Se não sabe, se é uma novidade, estão escrevendo aí pra gente ter uma noção. Mas As Linguagens do Amor um livro, na verdade, do Gary Chapman, que ele fala de 5 linguagens do amor, como se a gente tivesse 5 principais formas de a gente expressar, comunicar o nosso amor. Então, é a forma tanto que eu expresso como que eu recebo o amor, principalmente naquela linguagem. E muitas vezes na nossa casa a gente tem a nítida sensação de que a gente fala línguas diferentes. E às vezes a gente fala mesmo, porque nesse sentido da linguagem do amor, né? Então, assim, um não se sente amado, ficam ambos, um reclamando do outro porque não se sente amado, porque não faz o que o outro gosta, porque não tenta me agradar. E a gente fica sempre achando que isso é má vontade do outro, isso é falta de amor do outro, quando na verdade, muitas vezes a gente está só com uma falha, um probleminha ali na comunicação desse amor.
Geralmente, muitas vezes, o casal fala linguagens do amor diferentes. Então, eu expresso o meu amor na minha linguagem para o meu marido. Só que a dele é outra. Então, todo aquele meu esforço, tudo aquilo que eu estou fazendo na minha linguagem do amor, simplesmente não chega para ele como amor. Né? Às vezes até chega, mas não é a coisa que ele mais valoriza. Porque a verdade é que a gente se sente amado de todas, das zilhões de formas, né? Mas as que a gente dá mais importância, geralmente é uma, né? Ou duas, é alguma coisa um pouco mais específica. As 5 linguagens do amor são atos de serviço, então, cuidar da casa, lavar uma louça, né? Algum ato assim de serviço mais concreto. Presentes, então dar presentes, né? Isso às vezes é uma coisa muito feminina, não necessariamente, mas em geral muito feminina. Flores e bombons e presentes, né? Coisas assim. Palavras de afirmação, então elogios, não só elogios, ou palavras de apoio também. Então, por exemplo, palavras de apoio nos projetos, numa dieta, num plano, né? A gente está ali do lado do outro, incentivando, né? Afirmando, incentivando, reforçando. Terceira, né? Quarta, tempo de qualidade, então estar junto, né, de verdade, largar o celular, realmente estar junto, conversar um momento ali do casal, assim, chamado nisso. Então, nossa, quantas mulheres, né, todos nós, mas eu discuto muito de mulheres também, essa reclamação, não, ele não sai do celular, ou eu fico falando com ele, ele não presta atenção, ele tá preocupado com outra coisa. Geralmente nós falamos mais, né, mulheres? E às vezes a gente reclama que eles não estão nos dando atenção, às vezes é porque a nossa linguagem do amor um pouco mais de tempo de qualidade, e para ele não. Então, para ele, simplesmente não tem nada a ver com amor isso, né? E a quinta, que tem a ver daí diretamente com essa live, que é o toque físico. De sexualidade, mas não só, né? O toque físico daí entra abraço, beijo, carinho, né? Não só a questão sexual. E daí a gente está falando tudo isso, então, das linguagens do amor, para dizer o quê? Que muitas vezes, para um dos cônjuges, né? A sexualidade é uma manifestação específica de amor, assim, né? A forma como eu recebo amor e como eu expresso amor. E talvez o parceiro ou a parceira não tenha outra linguagem do amor. Essa não seja tão a forma dele ver o amor, dele expressar o amor. E aí acontecem muitos atritos, porque enquanto um simplesmente não se sente amado porque não tem, né, relação sexual, não tá indo muito bem nesse aspecto, por outro isso não entra na cabeça, porque, mas por que ele tá reclamando, né? Eu faço tudo para ele, eu cuido da casa, né? Eu faço um monte de coisa, por que ele não tá se sentindo amado? Então, pensar dessa forma, pensar nas linguagens do amor e que, como o Felipe falou, né? Não é um ato isolado, ele está totalmente relacionado com o casamento, né? Com a relação, totalmente relacionado com o amor, com a expressão do nosso amor. E a gente não pode então ver a sexualidade, o sexo como uma coisa assim isolada, né? Mas como uma expressão desse afeto, desse amor. Então, a partir do momento que eu entendo que o meu parceiro tem isso como linguagem do amor, vai ser muito mais fácil para mim pensar em que eu preciso expressar o meu amor dessa forma também. Então, muitas vezes eu preciso me esforçar, talvez, para expressar o meu amor nessa linguagem que é a linguagem dele, né? E daí, para isso, muitas vezes eu posso passar por cima da minha vontade, da minha falta de vontade, né? De não estar tão afim, ou de estar cansada, ou de sei lá o quê, porque essa é a linguagem dele. Então, eu preciso fazer isso por amor a ele. Né? Que a gente fala muito isso aqui, enfim, eu falo muito isso aqui no Instagram também, eu acho que é a coisa mais polêmica sempre que a gente entra nessa parte de esquecer-se um pouco de si, né? E que o amor é isso, o amor é uma doação, o amor é uma entrega a outro. Quando a gente pensa em sexualidade, o mais difícil ainda é pensar nisso, e daí foi uma coisa que eu tava pensando quando falavas, Felipe, que eu acho que uma das questões também que entra aí em todo esse assunto da sexualidade é que há muito tempo o sexo deixou de ser visto como algo realmente de amor do casal e passou a ser visto como algo até individual, individualista, puramente de prazer, né? Toda a epidemia, assim, a coisa enorme que se tornou a pornografia, a masturbação, tudo isso foi levando a sexualidade para um campo de individualidade e de prazer único e exclusivo. Então, simplesmente não entra na cabeça das pessoas que é um ato de entrega e de doação. Pensar no sexo sem pensar
Por isso que a palavra libido faz todo sentido quando falas mesmo. Porque ninguém consegue nem pensar numa sexualidade, num sexo, sem estar assim, com muito desejo, com a libido a mil, né? Então, a partir do momento que a mulher ou que o homem se sente com uma baixa de libido, entende que não tem que ter relações, porque ele vai forçar, vai, né? Vai forçar a barra, vai parecer, aí começa a achar, não, que isso é falsidade, que isso é ser falso, que isso começa a entrar num bando de coisas que não é isso, ato sexual. Mas entre aspas, né? Mas como as coisas estão hoje, nos fizeram acreditar que o ato sexual é uma coisa individual, de prazer individual. Então, cada um tem a sua sexualidade pensando no seu prazer. E esquecendo que isso é talvez o máximo de ato de entrega e de doação mesmo ao outro, né? É muito curioso ver, né? E tudo isso que você está falando, como casa com toda essa trajetória de conteúdos, de lives que a gente tem feito até aqui, porque isso tem tudo a ver com a superficialização das relações, né, entre as pessoas e essa coisificação do ser humano, né, que muitas vezes essa relação sexual transforma as relações humanas numa mera relação de troca. Então, se você é capaz de me dar prazer, a sua presença é vantajosa para mim, ainda que momentaneamente. A partir do momento que isso não existe, você se torna uma pessoa descartável. E isso é uma cultura que infiltra os próprios relacionamentos hoje, os casamentos, né? E isso é muito grave, porque existem pessoas que se abandonam dentro da própria casa e que acabam se transformando o seu relacionamento numa espécie de contrato. Isso é realmente muito perigoso, né? Porque tem tudo a ver com isso que você falou, dessa questão de se entregar, de abnegar a si mesmo, né? Em vista das necessidades do outro, muitas vezes. E trabalhar essa renúncia diária de si, né? Em nome de perceber que o outro precisa daquilo para ser feliz naquele momento e que você vai ser feliz por consequência, dando um pouco de si naquilo que o outro quer. Isso não é só para a relação sexual. Como você falou muito bem dessas 5 linguagens do amor, muita gente perguntando aqui, isso é um livro, né? E é muito legal ver esse livro aplicado na prática, porque dentro do próprio livro existe um testezinho, né, que você faz ali para você tentar identificar quais são as linguagens do amor que você mais tem para você. E é engraçado como isso pode flutuar, às vezes, dentro do próprio relacionamento, né? Às vezes a pessoa está mais sensível ao tempo de Ai, qualidade, ou às vezes mais percebo isso. sensível a um Uhum, presente, uhum, né? E existem momentos, e isso vai ter que ser trabalhado dentro de um casal, e alguém escreveu aqui nos comentários, foi muito interessante, que ganhou esse livro de presente do noivo, quando estava se preparando para o casamento. E isso é muito legal, porque eu também tive acesso ao conteúdo desse livro no meu curso de noivos, na eu também. verdade. Eu também. A gente conheceu, não foi Né? no cursinho específico, mas foi no noivado, assim. Nossa, Uhum. e fez Dentro desse toda a processo, diferença. né, de preparação. E faz toda a diferença para você entender que realmente você tem que estar atento às necessidades do outro e a sexualidade é um desses aspectos de afetividade, né? E, de fato, é muito importante que você trabalhe, né, essa troca ali constante, porque se é o que você falou, às vezes as pessoas estão muito fechadas em si mesmas e não percebem que são incapazes de dar o que o outro precisa, né? E não, ao mesmo tempo não estão atentas a todos aqueles sinais de carinho que o outro está dando e que você não soube interpretar, né? Isso. E aí vale aquela via de mão dupla de saber entender um pouco mais. Poxa, o outro está se esforçando naquela tentativa de me agradar, apesar de não ser mais ou menos aquilo que eu queria, mas vale o esforço e admirar e contemplar, né, essa entrega do outro e saber transformar isso num exercício de intimidade, de construção de cumplicidade, né, de generosidade entre o casal. Enfim, são coisas que é engraçado para as pessoas que estão chegando na live agora, por exemplo, né, esperando ouvir sobre libido como uma mera questão de interesse sexual, e ouvir todas essas questões são afetivas, né? E, entre aspas, são sentimentais, muito mais do que uma relação física propriamente. E como isso acaba se tornando uma coisa muito mais complexa, isso vai se desdobrando em 500 elementos aqui, né? E a gente vai vendo que a coisa é muito mais profunda do que isso. É, é mesmo.
E aí, assim, é claro que isso tudo que a gente está falando aqui são em linhas gerais para todos os casais, mas existe ainda um grupo muito peculiar de mulheres assim que tem trazido para mim angústias em relação à vivência da sexualidade, né, da vida conjugal, digamos assim, e que me trazem muito essa questão da maternidade, né, e do potencial de interferência que ela pode ter na vida sexual da mulher. E existe quais são assim os elementos de potencial risco para as mulheres que vivem a situação de já serem também mães? Olha, eu penso agora, assim, rapidamente em três, mais ou menos três. Acho que um tem toda a questão aí hormonal que tu pode explicar melhor, né, que ninguém. O meu obstetra, quando a gente fez a consulta de um mês, agora depois que o Francisco nasceu, a gente fez a consulta de um mês depois do parto, ele falou para mim e pro Pedro assim: você no puerpério, a tua libido é pior do que uma mulher na menopausa. Ele falou assim, não sei se é exatamente assim, mas ele falou isso. Então, assim, realmente tem uma questão hormonal aí, pelo menos no puerpério, né, no período Uhum, mais recente, que realmente interfere já hormonalmente falando, né? Aí vai ter interferência, mas ainda se a gente for pensar em outras questões aí de saúde mental, até de depressão pós-parto, de baby blues, de várias outras coisas que também vão afetar nessa libido mais física, né? Que a gente estava falando. uhum, Mas existem várias outras coisas que a gente pode pensar em termos afetivos, comportamentais, relacionais, como tu estavas falando, né? Um deles já é a mudança de rotina, né? A mudança de rotina, todas as mudanças que os filhos trazem, não, o primeiro muita, e os outros também sempre vão trazendo mudanças de rotina, mudanças naquela família que o casal vai ter que se adaptar. Então, assim, a mãe geralmente se volta mesmo mais para as crianças, né? Esquece, deixa um pouco o marido de lado, tem toda aquela queixa muito comum dos maridos de se sentir de lado, a mulher se volta toda a atenção para os filhos. Acho que entra aí daí, pensando mais diretamente, né, mais pontualmente na questão sexual, vão entrar várias coisas, a própria preocupação, a própria cabeça da mulher, que está o tempo todo pensando nos filhos, não consegue, a gente encontra uma dificuldade até de se desligar para o ato em si, né? A mulher sente uhum. uma dificuldade de ter um interesse ali mesmo na sexualidade, muitas vezes, porque a cabeça está muito ocupada com tudo que tem que pensar dos filhos, não consegue se desligar. Às vezes tem até isso, né? Não consegue se desligar. Ou isso não só com os filhos, mas acho que vai além. Até assim, o cansaço, às vezes, da coisa de tanta coisa para fazer, às vezes gera até uma preguiça sexual. Uma preguiça sexual mesmo, né? Não sei se vão se identificar pensando assim, mas muitas pessoas, né? Às vezes as mulheres, mas a gente sabe que isso é muito, muito relativo, uma preguiça do ato em si mesmo, assim, né? Ai, sei lá, já tomou banho, está de pijama, está pronto para dormir com uma preguiça de começar tudo. E pensando na questão dos filhos, Felipe, nessa mudança toda de rotina, entra aí uma coisa também que é, a, assim, a questão do sono, né? Então, assim, a desregulação toda do sono, acordar de madrugada, o dormir preso no mamar, o só dormir com a mãe, aquela família se encaixar numa rotina que seja possível ter um tempo do casal. Então, isso eu percebo que é uma das coisas que também mais traz dificuldade, assim. Porque não, às vezes a questão hormonal tá ok, às vezes a rotina tá ok, né? Às vezes assim, a mulher tá com vontade, tá sentindo desejo, quer, né? Às vezes até todas essas outras coisas que a gente falou, até que estão ok. Mas o casal simplesmente não consegue ter um tempo para eles, porque os filhos estão no centro, né? Os filhos às vezes estão ali no centro da casa. Os pais giram em torno dos filhos, né? Não é o casal que está no centro, é os filhos que estão no centro. Eu estava atendendo um casal esses dias e a gente conversava muito sobre isso, assim, que era nítido que uma filha ali a gente até ficou brincando com essa metáfora do sistema solar, né? Porque uma filha era o sol e toda a casa girava em torno desse sol que era essa filha, né? Enquanto o sol tem que ser quem? Tem que ser o casal, né? E os filhos vão girar em torno desse casal. A partir do momento que os filhos percebem que o casal tá bem, que os pais se amam, eles se sentem amados já nisso.
Então, assim, a gente percebe, né, Felipe, uma dificuldade muito grande dos casais. Aí vamos falar, assim, em especial da mulher, porque é verdade, em especial da mulher. Claro que vão ter casos, né? Sempre vão ter as exceções, mas em geral da mulher, de desapegar um pouco dos filhos, de entender que os filhos têm, né? Primeiro, fazer essa rotina de voltar para dormir cedo e ter um momento do casal. E segundo, de entender que é importante, inclusive, para os filhos esse relacionamento do casal. Tem mulheres que se sentem até culpadas de fazer qualquer coisa que seja com o marido, né? Sair, fazer alguma coisa só os dois, porque tem tudo isso, né? Tudo isso é quase um afrodisíaco na relação sexual também, né? Um casal que não consegue mais sair de casa, estão sempre na mesma rotina ali todo dia, envolvido com os filhos, não consegue mais fazer nada que traga esse enamoramento, essa coisa, assim, né? Que propicia, que traz todo um clima e propicia o relacionamento sexual. O casal que está com dificuldades disso, é natural que vai encontrar uma dificuldade também nas relações sexuais, né? Então, acho que é isso. Acho que Sim. essas são uma das, né, são coisas que a gente percebe demais, assim, percebe, acho, na prática pessoal, porque claro que a gente está, né, estamos falando aqui de um assunto que todos nós passamos também, que faz parte, que são dificuldades que acontecem mesmo, né, fases e fases. E também que a gente percebe com as pessoas que a gente conversa, percepção no consultório também, que são assuntos bem recorrentes. Sim, com certeza. E o que você citou dessa questão dos efeitos hormonais, né, para a mulher, para a gestante, para o pós-parto, é totalmente legítimo. E esse problema é muito mais comum do que as mulheres imaginam. É uma coisa que é importante, né? O papel da informação nessa hora é muito importante para que a mulher não se sinta culpada ou não se sinta errada ou pensando que ela é a única que passa por esse problema. Uhum. E que ela está passando por um processo fisiológico ali de uma diminuição de interesse na relação sexual. Isso é hormonal, de fato, as variações hormonais ali do puerpério e da gestação interferem diretamente na libido. E existem estudos que mostram que nos primeiros 3 meses, até 80% das mulheres no pós-parto referem que tem um prejuízo importante na vida sexual e em 6 meses, ainda 60% dessas mulheres referem uma piora da vida sexual. Então, isso é muito importante mostrar que mais da metade das mulheres vai levar, né, pelo menos 6 meses para ter algum restabelecimento da vida sexual habitual, e isso é perfeitamente normal. E aí entra de novo, né, aquela questão que a gente tem que estar sempre atento e trabalhar uma forma de manifestar o amor de maneiras diferentes, para que isso não se confunda com uma perda de interesse no outro, né? Isso. Para que isso se manifeste de outras formas. Uhum. A própria demonstração física vire uma outra forma de carinho, uma outra forma, né, de afeto, e igualmente você vai mudar isso para outras possibilidades de demonstração de amor, com tempo de qualidade, ou com presentes, ou palavras de afirmação, o que quer que Aí seja, entra muito né? Mas também a que compreensão e o respeito do marido também, né, Felipe? Então, importante totalmente, é ter essas totalmente. informações para que o outro lado entenda também. E com isso a gente está falando, tu estás falando que porque a mulher tem, né, tem todo esse tempo até se restabelecer. Isso significa que ela vai ficar, tipo, sentada esperando a libido voltar, esperando, né? Também não é assim. Até porque, Exatamente. né, a gente, depois de um trabalho de parto natural, a gente também vai sentir dor depois para ter relação, né? Tudo isso é um Uhum. processo que vai passando naturalmente, mas que também é necessário que aconteça para que passe, né? Quanto mais for, é algo que a gente vai alimentando mesmo. A relação sexual é algo que é Sim, alimentado. Então, quanto mais vai se alimentando essa relação sexual, mais vai diminuindo a dor, mais vai aumentando a libido. É algo que é um ciclo que tem que ir sendo alimentado. A partir do momento que a mulher fala assim, não, então eu não tenho mais libido. O doutor falou que é 6 meses para voltar. Então, daqui 6 meses, a gente vai ter relação. Também não é assim, né? É o que a gente está aqui nem falando para um o tempo lado, nem para o todo, outro. exatamente, e que exige um esforço, né? Não é algo, a sexualidade é algo, não tem que ser algo assim, só espontâneo, só, né? É algo que nós somos seres humanos, então sempre vai exigir um quê do esforço, da vontade, do se agir, né? De se botar ativo para fazer algo. Não dá de ficar esperando que aconteça tudo naturalmente, né? Nós não somos animais.
Exatamente, né? Desculpa que eu te interrompi. Essa, essa sua frase é extremamente importante, né? Porque a gente tem muitas pessoas que tentam legitimar essas é, alterações na vida sexual como uma coisa instintiva, Desculpa. natural e que é assim mesmo. E Uhum. a nossa capacidade de raciocinar, né, e de trazer isso para o lado afetivo, entender que o outro precisa, né, é o que nos diferencia propriamente dos animais que vivem a sexualidade de uma maneira totalmente instintiva, com instinto de procriação, de perpetuação de espécie, quando nós sabemos usar isso para demonstração de carinho, né, e com esse caráter também unitivo da relação sexual, que não pode ser deixado de lado, né? E que, obviamente, é fundamental para a manutenção, né, da saúde do casal. E, justamente por falar em saúde do casal, acho que é importante a gente diferenciar aqui um ponto, né? Eu queria saber também sua opinião sobre isso. Existe uma diferença brutal entre a sexualidade do homem e da mulher, né, dentro dessa vida É, conjugal. E são coisas que têm que ser observadas e têm que ser bem compreendidas para que elas possam ser melhor administradas. E como é que você vê isso dentro do casal? ótimo, ótimo. Deixa eu só pontuar ali que a Ana Cris Dionísio falou e acho que cabe muito, assim, o querer, né? A gente fala que amar, quando a gente pensa que amor não é sentimento, que amor é uma decisão, que amor é querer, né? Isso serve quando a gente pensa no campo da vontade também, que a gente querer, né? Não tem que ficar esperando esse querer instintivo, assim, é esse querer. E na sexualidade também a gente pode pensar assim. E se a gente pensa que, né, o homem ele é muito visual, o homem então assim pensa qualquer coisa, tem um sonho, vê tu passar de com uma roupa, sei lá, olha de um jeito diferente, ele já tá com vontade, né? Já tá pronto para começar a relação sexual. A mulher em geral, não, é uma coisa muito mais lenta. É uma coisa que só sente, em geral, a gente só sente mesmo o desejo depois que já começou, né? Claro, de novo, que tem as exceções. Não tô falando que isso é igual para todo mundo, mas pelo que a gente percebe, a maioria das mulheres, elas precisam começar. Dificilmente a gente tá do nada no nosso dia pensando e pensa em sexo e fica com vontade de fazer sexo. Geralmente precisa ter um início, né? Então esse querer serve pra gente também, porque a gente quer querer, né? Eu posso não querer agora ainda, eu posso não estar com vontade, mas eu quero querer, porque eu sei que vai ser bom pra gente, porque eu sei que vai fazer meu marido feliz, porque ele vai se sentir amado, e eu também, né? E eu também sei que vai ser bom depois e que eu vou querer também e que vai ser, né, que vai ser bom pro nosso relacionamento e para nossa família. Então, pensar dessa forma nos abre para possibilidade, né? Nos abre para ação, nos abre para se colocar mais disponível também. E É muito interessante o que você falou agora, porque isso tem tudo a ver, essa maneira de encarar, né, o interesse sexual diferente para o homem, para a mulher, esse despertar da vontade de ter relação, que é de fato a libido, é essa etapa do ciclo sexual, que é o desejo, né, que é muito diferente para o homem e para a mulher, né, esse momento, esse gatilho para a excitação é muito diferente para os dois, e isso é inclusive um critério importante quando você vai diagnosticar uma disfunção sexual medicamente falando, né, e tem tudo a ver com isso que você falou. Eu estava assistindo há pouco tempo um material de um endocrinologista aqui do Rio de Janeiro falando sobre transtornos de disfunção sexual de uma maneira geral, feminina, e ele falava, né, que o ciclo sexual do homem é um ciclo de excitação muito curto, muito óbvio e muito previsível, né? Enquanto que o ciclo da mulher é o ciclo de excitação da mulher, o ciclo sexual da mulher, na verdade, é um ciclo muito mais complexo, muito mais vulnerável aos fatores externos do que o homem. Isso é muito fácil de entender quando você compara os dois com um desenho muito simples, né, de que o ciclo de excitação do homem talvez seja um interruptor que liga e desliga. E aí ele comparava isso ao ciclo sexual da mulher como se fosse um painel de controle de um avião, né? E, em que as questões hormonais, por exemplo, eram apenas um dos botões daquele imenso painel e que muita coisa pode estar ai, desregulada nesse meio coitada quando de a gente, vocês. né, vai a uma consulta médica se queixar disso. Pensar na disfunção do homem é muito mais fácil do que pensar na disfunção da mulher.
E igualmente eu fui uma vez num congresso em São Paulo, em que uma das grandes autoridades de sexualidade, né, no ramo da ginecologia foi falar lá, e ela falava, né, sobre essa questão de que o ciclo sexual do homem é um sobe e desce, e que o ciclo sexual da mulher é muitas vezes um círculo, né, e ela consegue entrar nesse círculo de uma maneira que é muito mais trabalhosa do que o homem, mas que ela, ao mesmo tempo, consegue entrar nesse ciclo de uma maneira mais repetida, na verdade, dentro da mesma relação, e que o homem tem mais aquela coisa do ápice e acabou, né? E isso, às vezes, é muito difícil também de trabalhar dentro do casal, porque a mulher, às vezes, se o homem não fica atento a essa questão da mulher, como o ciclo de excitação dela pode ser mais longo, mais demorado e mais trabalhoso, às vezes o homem já chegou lá e a mulher ainda sente que nem começou, né? E essa falta de atenção ao outro pode ser muito prejudicial também nesse sentido, né? E aí ela falava, né? A plateia era a maioria de mulheres, muito provavelmente, e aí ela falava, portanto, mulheres, se vocês sentem que depois da relação aquele homem desabou em cima de você e dormiu, ele não está te ignorando. Sintam-se como se esse homem estivesse plenamente realizado e como se ele estivesse te prestando uma homenagem, estando exausto e dormindo imediatamente ao seu lado. Realmente é uma frase que me marcou, porque essa mudança, né, de concepção assim sobre essas diferenças brutais entre os dois permitem uma convivência muito mais harmoniosa. E é óbvio que isso não pode ser um ponto de comodismo, né, de falar o homem é assim, a mulher é assim, cada um no seu quadrado, mas tem que se buscar um meio termo para que os dois tenham prazer e saiam da relação realizados, né? Porque aquilo não é meramente, como nós falamos, uma troca de sensação de prazeres, mas mais uma maneira de demonstrar afeto, né? Isso tem que ser muito bem pontuado. A verdade é que a nossa natureza é muito perfeita, né, Felipe? É, assim, as nossas diferenças de gênero, né, as diferenças do homem e da mulher, olha só como a gente se complementa e como, né, realmente a Com natureza é certeza. perfeita, é incrível, assim. E até pensando nessa questão que tu falas da realização mesmo sexual, meu marido falou ali em cima, que vergonha, gente. Comecei a rir na hora, que vergonha, cadê a Ah, mensagem fica dele? tranquila, minha mulher me censura direto aqui nos comentários também, né? Na Ele live que falou, for. ele falou que a mulher é fogão a lenha e o homem é fogão elétrico ou micro-ondas, ele disse. Ai, Jesus. Tipo isso. Mas é verdade. E assim, quando a gente pensa o sexo não é para si, é que realmente é uma coisa que é difícil da gente desgarrar, né? Da gente Uhum. refazer essa visão de sexualidade que já foi muito corrompida na nossa cabeça. Mas é algo que a gente tem que trabalhar e que a gente tem que se esforçar para fazer mesmo. Que a sexualidade, sexo não é para mim, para o meu prazer, mas é um ato de entrega para o outro. Pensar dessa forma já muda o sexo em si. Porque se é o ato de maior doação, de maior entrega que eu posso fazer, eu quero antes. E se o meu comportamento no relacionamento como um todo é de doação para fazer o outro feliz, esquecendo de mim, isso vai se refletir no sexo também. Então, antes de pensar, acima de pensar mais que pensar no meu prazer, eu vou pensar no prazer do outro. Se ambos estão com essa mentalidade, ambos vão se esforçar para dar prazer para o outro. E, obviamente, as chances de ambos ter prazer é gigante, porque cada um vai estar atento, prestando atenção no que o outro gosta. Outra coisa que a gente não falou, mas que é muito importante é a conversa, né? A gente está sempre conversando, esclarecendo. E realmente, né, não é um assunto que esse assunto está proibido de ser tabu dentro do casamento, entre o casal. É proibido ser tabu. Tem que falar o que gosta, o que não gosta, o que foi bom, o que não foi bom. É preciso ter essa conversa aberta, porque só assim vai poder chegar num relacionamento saudável. E é com tempo, e é com paciência, e às vezes vão ser anos, né? Sim. Que eu acredito mesmo que vai ser só uma evolução, que só vai melhorando com o passar do tempo e esse conhecimento do casal. Mas o quanto é importante, então, esse se conhecer e esse estar ali para o outro, né? Para propiciar prazer no outro. Então, acontece muito mesmo, pensando nessa história aí do fogão a lenha né, do forno elétrico, quantas queixas que a gente escuta de mulheres que nunca tiveram orgasmo, né? Que os homens sempre gozam antes e ela não chega lá, né? Então, assim,
às vezes é uma sexualidade mesmo que está muito individualista ainda, uma sexualidade muito egoísta, né? Uma masturbação a dois, que é pesado de falar, Exatamente. mas é isso às vezes, né? Então Isso. é uma sexualidade, e assim, às vezes não é culpa da pessoa, né? Ela aprendeu, toda a vivência dela de sexualidade foi assim, ela entendeu a sexualidade como algo individual, como algo para si. E quando a gente É. muda a nossa perspectiva de que é para o outro, e se ambos estão pensando que é para o outro, ambos vão sentir, Tá todo mundo feliz. vai ficar todo mundo feliz, exatamente, não tem como. É. E Porque assim, é importante ver, né, essa cultura da erotização, da pornografia e da masturbação, como isso prejudica os casais hoje em dia, né? Nós passamos por esses assuntos muitas vezes quando falamos sobre pílulas, sobre métodos contraceptivos hormonais, do, da consequência, né, trágica que isso trouxe para a colocação da mulher enquanto um objeto meramente de uhum, interesse sexual, tirando totalmente essa necessidade de preocupação com o depois, com uma possível gestação, os métodos de barreira que tiraram igualmente a preocupação com a possibilidade de transmissão de doenças sexualmente transmissíveis e submetendo, né, a relação sexual a um mero momento de realização pessoal e não de realização do outro, né, que o anticoncepcional e os métodos de barreira, né, como a camisinha, por exemplo, vieram justamente para suprir essas necessidades mais imediatas de se pensar em não engravidar e não transmitir doenças. Então agora a gente está livre para curtir como a gente quiser e isso colocou a mulher nessa posição de objeto hoje em dia, né, que é totalmente destrutiva, né, e essa cultura da pornografia trouxe para a vivência das relações sexuais uma expectativa totalmente fantasiosa e totalmente destrutiva mesmo em relação ao potencial, né, que a relação sexual tem de unir e transformou a coisa num circo quase, né? E quando você traz a relação sexual para o campo da realidade de um casal, aquilo muitas vezes fica totalmente abaixo das expectativas, porque você já está com aquela visão totalmente preconceituosa sobre relação sexual, porque isso foi embutido no pensamento do adolescente, né? Hoje em dia, quantos educadores a gente não vê defendendo essa cultura, né, da masturbação como uma maneira de educação sexual? E isso, na verdade, traz consequências horríveis para a formação da sexualidade dos jovens, né? Que serão as futuras famílias, né? Pessoas que não sabem uhum, esperar, que não sabem entender o lado do outro, que não sabem conversar e vivem isoladas, né? Cada um na sua ilha, dentro de uma mesma família. Extremamente perigoso. Mas progredindo aí, né, na nossa conversa, um ponto importante, né, um ponto central assim também dessa nossa live de hoje é saber quando é que existe um sinal de alerta para que a gente procure de fato uma ajuda profissional. Eu vi alguns comentários aqui sobre isso. Existem elementos psicológicos aqui relacionados a, a falta de libido e o que fazer. E, na verdade, aí entra um pouco da questão médica, mas que, na verdade, a gente vai chegar ao final dessa live com essa conclusão de que o tratamento não é pura e simplesmente médico, mas é multidisciplinar, e essa é uma das funções de você estar aqui, uma das razões de você estar aqui, né? uhum, Mas que quando a gente aborda uma mulher que está com uma dificuldade na sua libido, a gente tem que entender que existem inúmeros fatores que estão contribuindo para aquilo. São fatores hormonais, obviamente, que podem estar associados, mas muito mais do que isso, fatores ambientais, fatores afetivos, fatores relacionados ao relacionamento mesmo com o parceiro. Inclusive, os estudos são unânimes em dizer que quando existe uma disfunção sexual na mulher, um dos principais motivos relatados, uma das principais repercussões daquilo é o prejuízo para a vida afetiva do casal. E que, quando você investiga a causa, na grande maioria das vezes, existe um problema conjugal associado. Né? uhum, com Seja, certeza. isso vai desde uma falta de comunicação no casal, que as mulheres relatam, até um relacionamento abusivo prévio. Alguma coisa Uhum, que já existiu e que nem está presente naquele relacionamento, mas foi uma experiência traumática
e que repercute em todos os relacionamentos daquela mulher, né? E aí entram outros fatores, né, relacionados não só aos hormonais, mas a idade, a proximidade da menopausa, a obesidade e a autoestima, a visão que se constrói, né, que a mulher constrói dela mesma, questões próprias, né, do relacionamento, o aspecto geral da saúde daquela mulher, que são aspectos que interferem também, a presença de disfunções, de distúrbios psiquiátricos, a ansiedade, a depressão, as psicoses, são doenças que vão aparecer também, sem se esquecer, é claro, dos aspectos ginecológicos. Tem muita mulher que tem problema sexual, disfunção sexual, porque tem dor na relação, porque tem uma Uhum. infecção ginecológica, porque tem sangramento uterino anormal. Ou seja, a mulher que chega constantemente no consultório falando: eu estou com sangramento que não para, que tem um cheiro que me incomoda, que faz constantemente a gente pensar que está acontecendo alguma coisa errada durante a relação, e eu não tenho mais vontade de ter relação porque é desconfortável, porque sangra, porque incomoda, porque a gente fica preocupado, eu não sei o que que é, eu não consigo relaxar. Tem mulheres que sofrem de incontinência urinária durante a relação e não conseguem relaxar porque sentem que perdem urina durante a relação. Tem mulheres que têm dor pélvica crônica, né, como nós já discutimos aqui das mulheres que têm endometriose. Tudo isso são fatores que estão associados, né, a interferências externas na questão sexual e não são doenças propriamente sexuais e vão ter que ser abordadas de maneira diferente. Então, esses são vários sinais de alerta que devem ser avaliados melhor na hora que você vai procurar um profissional para buscar ajuda, né? Então, Ótimo. muitas mulheres tratam, por exemplo, transtornos depressivos e de ansiedade com medicações cujo efeito colateral é diminuir a libido, né? As medicações mais comuns para tratamento diminuem a libido também. E isso não pode ser deixado de lado quando a gente está avaliando essa mulher, né? Então, ali em cima, na ponta da pirâmide, né, digamos assim, na verdade, na base, que é o mais importante, estão os problemas relacionados ao parceiro em si, à relação em si, mas existem toda uma série de causas que devem ser avaliadas, que podem estar interferindo na vida sexual da mulher e que ela nem percebe. Que são essas questões ginecológicas que às vezes ela não entende que está interferindo, mas numa boa conversa dentro do consultório, a gente consegue identificar esses gatilhos e vai esmiuçando isso e direcionando o tratamento. Porque Uhum. qual é o grande chamariz quando a gente faz uma live sobre libido? As mulheres com um problema de diminuição do interesse sexual acham que existe um remédio milagroso que vai tratar a libido. Ou uma dica maravilhosa que vai tratar a libido. Mas como a gente está falando, existem uma série de elementos que são próprias daquele casal e que vão ter que ser abordados para que esse problema, essa disfunção sexual seja tratada de maneira definitiva. Inclusive, os guidelines internacionais, as sociedades, né, de medicina mais respeitadas no mundo inteiro, recomendam que o tratamento de primeira linha para as disfunções sexuais de uma maneira geral é o não farmacológico. É a terapia sexual, é a conversa com o psicólogo, é a abordagem do casal e a compreensão de que aquilo ali provavelmente está sofrendo fatores externos, né? Eu ia falar disso agora também, da importância da terapia de casal mesmo, né? Porque a terapia, não necessariamente, né, uma terapia sexual, não necessariamente algo específico, Uhum. assim, mas quando a gente pensa que ela está relacionada com toda a relação do casal, e que a terapia de casal é justamente um ambiente, um lugar em que alguém vai ajudar esse casal a aprender a se comunicar, né? Alguém vai mediar para que o casal aprenda a se comunicar. Em geral, a sexualidade é algo que aparece, né? Que surge também. E, enfim, então é algo que ajuda muito. E é mais um tratamento não farmacológico, né? E de comportamento mesmo, que pode ajudar o relacionamento como um todo do casal. E isso também. As pessoas menosprezam hoje em dia ainda muito essa, esse papel fundamental que a terapia de casal tem, Muito. em parte por ignorância, mas em parte também eu acho que muito por medo, né? Preconceito, sabe? De Acha que é tipo um fracasso, significa fracasso do relacionamento. Ou assim, tá procurando exatamente. terapia de casal, é a última. As pessoas chegam no consultório, é assim, é a última tentativa, é a última chance a terapia de casal, né? Só que a gente pensa assim, gente, só Exatamente. procura terapia de casal, um casal que quer estar junto, um casal que quer se separar, procura um advogado, não procura um psicólogo, Exatamente.
né? Então, se um casal procura um psicólogo, é porque, por mais que tenham problemas, eles têm ainda algo, alguma esperança, alguma coisa ainda entre eles que os une e que tem uma esperança de que eles possam dar certo, possam melhorar, né? E não Com precisa chegar certeza. a um ponto tão trágico para procurar terapia de casal, né? A gente pode procurar simplesmente porque a gente acha que o casamento pode ficar melhor, porque a gente percebe coisas ali que talvez um terceiro olhar, uma outra pessoa, né, com toda a ética, com todo o sigilo, com todo o profissionalismo, pode ajudar esse casal a melhorar o Exatamente. relacionamento. Simples assim, né? Simples É. assim. Existe, né? É curioso até pensar que existem estudos que mostram que o tempo de relacionamento é fator de risco para disfunção sexual e que mostram igualmente que para os homens, enquanto que o desejo sexual se mantém e a necessidade de afeto diminui, para as mulheres existe uma relação inversa, justamente pela Olha só. maneira diferente com que olham para o relacionamento. E isso cria um abismo ali de comunicação, muitas vezes, em que a ajuda profissional vai chegar ali, vai sentar e vai falar, olha, você funciona desse jeito, você funciona desse jeito, está na hora de cada um olhar para o outro ao invés de olhar só para si. Né? Você tem isso a No melhorar, final é você tudo tem isso a isso, né? melhorar, Meu Deus. então vamos... E assim, às vezes quem está ali no olho do furacão não consegue enxergar esses pontos que são fundamentais. E que não vai adiantar dar remédio em cima de um ambiente que está todo distorcido. Né? As mulheres têm, e aí não dá para a gente esmiuçar isso aqui agora, e provavelmente a gente vai precisar de mais lives e mais oportunidades para abordar todos esses assuntos, mas muito se fala sobre reposição de testosterona para mulheres com falta de libido. E a mensagem que fica aqui da testosterona é que não existem dados seguros na literatura até hoje que respaldem o uso de testosterona para melhora de libido nas mulheres. Não existe uma relação direta entre nível de testosterona e libido na mulher, entre nível de testosterona e sucesso na vida sexual. Não existem níveis seguros para o uso de testosterona para a mulher durante o menacme, que a gente o chama, que é aquele período em que a mulher menstrua. Não existe formulação segura em estudos científicos sérios sobre efeito benéfico da testosterona, tá? Isso é muito importante, porque as mulheres procuram muito o consultório já esperando que vai passar testosterona, que vai passar um comprimidinho para resolver. E isso tem que ser abordado de uma maneira muito, muito, muito objetiva e muito clara dentro das consultas, de que o fator externo ambiental é sempre o mais importante. E a gente nunca vai progredir para tratamento sem abordar essas questões específicas do ambiente do relacionamento. Tá bom? Eu acho que nós temos agora provavelmente mais um minutinho de live aí, se eu não me engano. Acho que o Deixa eu te cronômetro perguntar, ali já vai começar a rodar. várias pessoas perguntaram aí, eu também não sei a resposta. Tu vai salvar a live? Fica salva Vou 24 salvar a horas? live aqui, vai ficar 24 horas, tá? Então E vamos pedir pro povo tirar um print aí para divulgar? divulgar, pelo amor de Deus, Ó, pessoal, dá divulguem, um print aí, faz uma porque pose. faz muita diferença, faz muita diferença essa informação na vida das mulheres que se sentem muito reféns mesmo desses problemas e não conseguem se mobilizar para pedir ajuda. Né? E esse Exatamente. assunto é extremamente importante e diz muito sobre a saúde do casal e da mulher em si. Né? Então, pessoal, deem um Então, print aí, divulguem a live, chamem todo mundo para isso. assistir, né? Vai ficar 24 horas aí no perfil do Dr. Felipe. Quem quiser ir lá me Com acompanhar no meu certeza. Instagram também, eu falo bastante de linguagens do amor, relacionamentos, tudo isso que a gente falou mais da área dos relacionamentos, a gente fala bastante, a gente vai fazendo esse trabalho aí. Né, querido? Com Brigadão, certeza. tá? Brigadão pelo convite, pela oportunidade, adorei a Eu nossa que conversa. agradeço. Foi melhor que eu Eu que esperava até, agradeço. meu Deus, a gente foi conversando O aqui, nem vi o tempo passar, super, tempo passa muito rápido, é passa muito impressionante, né? rápido, A né? gente mesmo tinha pensado em muito mais coisa que a gente queria falar, mas dificilmente isso tudo É cabe muita dentro de coisa, uma né? hora. É muita A coisa. gente vai abrir com certeza para perguntas na caixinha sobre temas relacionados à libido, à sexualidade de uma maneira geral. E fica atenta porque eu vou te marcar constantemente para que você me ajude nas respostas, porque Tá, beleza, eu também. é, Porque agora é é capaz claro de vir um que, monte de coisa pra mim que eu também não vou saber com responder. Eu já vi certeza, que já vieram nas vai minhas vir muita caixinhas dúvida umas por aí. perguntas assim, bem ginecologista. Eu pensei, o que estão perguntando isso pra mim? E a gente vai, eu espero, né, complementar aí esse nosso